a questão das drogas, infelizmente, ela atinge não só a família, muitas vezes, daquele de uma classe econômica mais vulnerável. Não, ele permeia desde o pobre, do rico, do branco, do negro, nas diversas camadas da sociedade. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. Olá, está no ar o JDU Entrevista, hoje na presença da primeira sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Betânia Kelly Rodrigues da Silva. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, eu estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Hoje falaremos sobre um projeto iniciado por ela que trata da importância da família e da escola no combate às drogas e à criminalidade. Você deu início a um projeto para promover a prevenção do uso de drogas através de palestras. O que te motivou? Bom, eu já venho fazendo um trabalho, principalmente quando eu entrei na segurança pública, focado na questão da prevenção. Eu até tenho uma velha frase que diz o seguinte: a melhor maneira de você combater o crime é antes de você ser vítima dele. Então, nada melhor do que atuarmos na prevenção. E o que eu comecei a observar? A escola é um local onde que ali nós temos diversos públicos, diversas personalidades, crianças de diversos segmentos, de diversas camadas da sociedade. E de alguma forma acaba que aflorando ali é onde a gente consegue identificar diversas problemáticas. E é um canal onde nós poderíamos aproveitar de uma maneira mais salutar, ter um atendimento mais sistemático, mais multidisciplinar. O professor, em muitos momentos, eu sei que a competência dele é de atuar na parte intelectual, de promover esse ensino, contudo, acaba que chegando para ele, ao conhecimento dele, diversas situações que está acontecendo no dia a dia dessa criança. Então, na escola, muitas vezes, a gente nota também que a família hoje, devido às diversas atribulações do dia a dia, diversas funções profissionais ou até mesmo uma desestruturação da família, essa criança acaba ficando muito tempo sem uma fiscalização, sem um acompanhamento. Então eu vi que através da escola, com essas ferramentas, que a gente pudesse abraçar, pudesse estar levando essa orientação, levar essa conscientização, esse direcionamento, eu acredito que seria uma maneira mais efetiva na parte de prevenção, de conscientização na questão das drogas. Então foi onde eu encontrei um mecanismo de levar esse trabalho que eu venho fazendo já a longa data de forma voluntária. Qual o papel da família na prevenção ao uso de drogas? Nossa, a família ela tem um papel assim fundamental. Eu costumo dizer que trabalho com 3 pilares principalmente: a sociedade, a família e o poder público. E esses pilares, eles precisam se congregar, eles precisam cada um ter o seu grau de responsabilidade. Porque se cada um deles não exercer o seu papel, você pode ter certeza que nós teremos um desequilíbrio. E assim, a família, ela é onde nós começamos a aprender os nossos primeiros valores, as nossas disciplinas, regramentos. E se a família não acompanha, se a família não propicia para essa criança essa orientação, é onde nós temos que dar realmente aquele ambiente de segurança, de estabilidade emocional. Só que muitas vezes a gente vê que isso não vem acontecendo. Famílias hoje, a cada dia mais encontrando problema de álcool ou até mesmo drogas ilícitas, dentro de casa problemas muitas vezes de maus tratos, muitas vezes relacionamentos dos pais que não dão certo, a mãe acaba contraindo um outro relacionamento, coloca dentro de casa uma pessoa que não tem um contato muito assim afetivo, amável com essa criança, começa ali dentro a ter maus comportamentos. A gente acaba notando também muitas vezes uma ausência de uma fiscalização por conta da família, não sabe com quem o filho vem se relacionando. Hoje a gente tem muita questão da tecnologia também, que veio para ajudar, mas se não existir um controle, se não estiver um acompanhamento, infelizmente também pode estar direcionando essa criança para caminhos tortuosos, para caminhos nocivos, serem aliciados para o mal. Então a família ela tem um papel, assim, eu diria que 80% na vida de qualquer ser humano. Então é fundamental hoje, não é só responsabilidade da escola ou do poder público. Nós, enquanto pais, também temos que trazer para nós e fazer com que essa nossa responsabilidade compartilhada ela seja exercida. Assim, com certeza, nós vamos ter o quê? Uma sociedade melhor. E o meu papel na escola, além de levar essa conscientização do problema que a droga traz, a nocividade que a droga traz, eu tento mostrar para esses adolescentes
as principais ocorrências quando eu vou atender, né, por que chegou todo aquele caos, né, como que foi aquela caminhada daquele adolescente até ele chegar muitas vezes na questão da criminalidade e que muitas das vezes poderia ter sido evitado. Então, a gente leva essa orientação, mas é claro, nós precisamos também do acompanhamento, do auxílio e dessa ação conjunta da família. Atualmente, as escolas têm sido um ponto de uso de drogas e até de venda. Esse é o motivo delas serem o alvo das palestras e como impedir essa circulação dentro das instituições? Nós precisamos, como eu disse, né, quando a gente fala, a gente vai tocar um pouquinho na questão de segurança pública. Eu acho que a gente tem que ter a visão que a segurança pública ela tem que ser pensada de uma visão mais sistêmica, multidisciplinar. Todos precisam se congregar. Muitas vezes quando a gente fala, questão de drogas é só questão de polícia. Eu não vejo isso. Nós precisamos falar com as secretarias de assistência social, nós precisamos falar que é questão de saúde pública. Hoje nós temos muitos casos de dependentes químicos, famílias destroçadas pela droga, que já aconteceu, já está num patamar muito elevado, só que a polícia por si só, ela vai chegar ali, né, vai pegar esse dependente químico, mas nós vamos levar para onde? Então nós precisamos também ter um respaldo, não só um respaldo jurídico para poder atuar, mas nós precisamos também do respaldo das outras secretarias, das outras instituições para poder abraçar junto conosco essa questão, essa problemática das drogas. E na escola acaba que pegando uma faixa etária, muitas vezes a criança está num momento de vulnerabilidade. Ela está num processo de transformação natural do ser humano. Ela está numa descoberta, ela está nos seus 12, 13, 14, 15 anos, onde a família muitas vezes não acompanha o que está acontecendo. Aí já tem um amiguinho mais levado, que já tem um conhecimento um pouco mais avançado de determinados assuntos. E aí o pai e a mãe, né, devido a diversas situações, não está acompanhando essa criança. É aonde vem o que eu costumo dizer para eles, né, os falsos amigos, os amigos da onça. Acaba que, em muitos momentos, oferecendo droga, né? E eu até brinco com eles, eu falo assim, talvez a primeira vez é de graça, mas não existe almoço de graça. Esse jovem, esse adolescente, ele vai para consumir a droga, ele vai ter que custear isso, pagar essa droga. E aí, muitas vezes, onde eles começam a dar os seus primeiros passos para o mundo do crime, furtos, começa a furtar pequenas coisas dentro de casa, dos vizinhos, de um parente, até, infelizmente, se não tiver uma interseção ali da família né, ou até mesmo do segmento da segurança pública, pode vir a cometer um crime muito maior. E aí vira parar o quê? No Maunei, ou até mesmo alcançar a maioridade aí num sistema de presídio de segurança máxima. Então é todo um processo que, se a gente puder trabalhar de forma preventiva, orientar, você pode ter certeza que a gente vai evitar um mal maior. Você já começou a falar um pouquinho, né? Mas conta pra gente, detalhe um pouquinho a metodologia que você usa nas palestras. Então, eu tento trazê-los um pouco para mim, porque assim, você precisa quebrar aquela barreira. Porque quando você fala muitas vezes que é policial, muitas vezes eles ficam meio que apreensivos, né? Muitas vezes a família usa aquela coisa assim, não faz tal coisa, senão a polícia vai te pegar. Tem crianças que ficam receosas com a polícia. Mas, na verdade, eu tento contar um pouco da minha vivência. Eu tive uma passagem bem na infância, eu tive que sair de casa muito cedo, por conta da violência doméstica. Eu vim de um lar de uma família desestruturada, tive que sair de casa com 12 anos, por quê? Porque em casa tinha, a minha mãe contraiu um matrimônio com um indivíduo que ali praticava violência doméstica contra ela, batia nela, batia em todos nós. Então eu tive, infelizmente, essa passagem lá na minha infância. E eu tento mostrar para eles que a questão da violência, isso, infelizmente, pode chegar a qualquer um de nós, mas nós temos a possibilidade de escolha. Nós podemos fazer escolhas para o bem. Tudo isso vai depender do caminho que nós vamos seguir e das oportunidades que nós vamos ter. Então, ali eu começo a quebrar essa barreira, mostrar para eles que a questão da violência contra a mulher, a questão do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, a questão das drogas, infelizmente, ela atinge não só a família, muitas vezes, daquele de uma classe econômica mais vulnerável. Não, ele permeia desde o pobre, do rico, do branco, do negro, nas diversas camadas da sociedade, e que nós, enquanto sociedade, nós precisamos promover essas discussões, participar das tomadas de decisões, para que a gente possa trabalhar em conjunto com aqueles que estão lá para nos representar, para a questão das políticas públicas, para que realmente esse público em especial, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles sejam contemplados.
E isso de que maneira? Através da conscientização, da orientação e dessa participação social muito importante, que eu acho que o jovem hoje ele precisa acordar para isso. Ele precisa entender que nós, enquanto cidadão, nós temos direitos, mas nós também temos responsabilidade. E viver em sociedade é compartilhar também responsabilidade. É olhar, é ter um olhar, empatia para com o outro. Eu tento aplicar metodologia com eles para cuidar do coleguinha, para evitar o bullying, para muitas vezes perceber que um colega está passando por uma dificuldade, chamar ele para conversar ou até mesmo ir até a direção contar o que está acontecendo, porque muitas vezes essa criança ela fica retraída, ela fica com medo de se abrir, ela fica com medo de contar. Muitas vezes o coleguinha ele não tem coragem de falar para o pai ou para a mãe, mas ele conta para o amigo. Já teve casos, né, de uma menina que ela estava passando por abuso, né, sexual, e ela compartilhou isso com uma colega. E no momento que a gente estava lá fazendo as palestras, conversando, ela veio até mim. Então, muitas vezes, eles têm a confiança de falar com um colega, com um amigo, e não procura a família. Então, para você ver como que dentro da escola acontecem tantas coisas, por isso que a gente precisa redobrar a nossa atenção, criar mecanismos e ações multidisciplinares dentro do ambiente escolar para a gente dar esse respaldo para as nossas crianças e adolescentes. O público-alvo são os alunos do ensino médio e seus familiares. Por que só essa faixa etária e há a possibilidade do projeto alcançar os estudantes mais novos? Sim, por quê? Porque a metodologia tem que ser diferenciada. Uma criança, né, com 7, 8, 9 anos, para você aprender a atenção, você tem que se utilizar de subterfúgios muito mais assim, como que eu posso te dizer? Você tem que ter uma metodologia para fazer eles ficar mais quietinhos, você tem que falar de uma maneira mais rápida, porque eles não conseguem ficar muito tempo parados. Então, eu escolhi, né, essa fase, porque normalmente, falando, a Polícia Militar, ela tem um ProERD, né, que consegue atingir esse público até mais ou menos o seu, né, até mais ou menos o 6º, 9º ano, né? Perdão, até o 5º, 6º ano. Então, a partir dos 12 anos em diante, essa criança, eu acho que ela fica um lapso, sabe, um tempo muito ali, ociosa. Eu acho que é onde nós precisamos reforçar aquilo que foi ensinado lá atrás. Por isso que eu acabei optando também em dar esse reforço justamente para esse público de adolescentes, que está nessa fase de transição, aquele momento de descoberta, que tudo é novidade, que muitas vezes acaba, né, se deixando levar por algumas influências. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que fortalecer os laços de família, de valores para eles e justamente, né, de responsabilidade social. Betânia, nós agradecemos a sua participação. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, lembrar mais uma vez que para que a gente combata o crime, a gente precisa trabalhar principalmente na prevenção e a gente precisa cuidar da nossa base. Se nós queremos ter um futuro melhor, se a gente quer ter adultos saudáveis, nós precisamos cuidar da primeira infância, nós precisamos cuidar da criança hoje. Porque a criança do hoje, ela vai ser o quê? O adulto de amanhã. E o adulto de hoje vai ser o idoso de amanhã. Então, é tudo questão de uma visão sistêmica e nós precisamos ter esse olhar, esse cuidado. Se a gente quer realmente ter um Brasil melhor, a gente precisa cuidar justamente, fazer as ações acontecerem hoje. td1noticias.com, a notícia no seu celular.